Como se ele pudesse me mostrar, como sendo da minha família biológica, o que é e o que não é, o que é da humanidade e o que é do espiritual. Né? E ele me mostrando, mesmo não estando mais aqui, como se fosse, olha, parece separado, parece distante, parece que eu estou num mundo invisível para vocês. Mas a verdade é que se vocês pudessem ver tudo que eu estou vendo, ia ser bem mais unido, bem mais integrado. E os mundos iam se complementar. Né? Então, a questão de transcender a ideia de perder o pai, a ideia de uma saudade, vamos dizer, de uma falta, é uma coisa que eu nunca tive tão forte com meu pai. E hoje, ao contrário, assim, é como se fosse assim, eu estou me preparando para o dia que vai haver esse reencontro. Né? Então, quebra aquela coisa da perda, quebra aquela coisa da falta. Né? E também, pegando o exemplo do meu pai, um pouco antes, eu comecei a estudar, em 2013, um livro do Saint-Germain. Né? Foi o primeiro mestre ascensionado, primeiro não, mentir. O primeiro mestre que entrou na minha vida praticamente para me resgatar e me salvar foi o Mestre Jesus, naquela experiência de 2005. Porque foi uma experiência muito além do que eu estava pronto para vivenciar. E houve uma guiança espiritual naquele dia. Praticamente uma proteção espiritual. Né? E eu digo que era dele porque foi o que eu vi. E era a única imagem que eu conhecia dele, apesar de não ter o menor contato com a história dele, nem com os ensinamentos dele. Né? Mas em 2013 eu me conectei com o Mestre Saint-Germain, e ele sim é uma vastidão de material que tem de vida passada, de épocas, nome, tudo documentado sobre ele. Né? E você consegue perceber sequência histórica, você consegue entender como que ele amarrou uma encarnação com a outra, o que ele começou numa encarnação e terminou com a outra. E aí eu comecei a entender que essa ideia de uma vida estar ligada à outra, ou para continuar o legado, ou para terminar uma obra, ou às vezes um nome ou um sobrenome que continua uma linhagem humana, biológica ou não, mas pode ser que sim também. E lembra, o ser tem até 12. Só aí você já teria, se os todos estivessem encarnados na Terra, já seriam provavelmente 12 famílias diferentes, com diferentes sobrenomes. Né? E aí eu via toda essa sequência, e ele é o exemplo de um, vamos chamar assim, né, um ressuscitado. É um que, de uma certa forma, voltou para contar a história. E tem livros mais recentes dele, desde 1930, onde ele está dizendo, olha, o que aconteceu comigo, o que aconteceu com o Mestre Jesus no fim da Era de Peixes, vai acontecer com vocês. E eu estou aqui só preparando o terreno, explicando que é verdade, explicando o que aconteceu comigo, para vocês juntarem as peças, fecharem o quebra-cabeças e pararem de duvidar. Porque o meu grande desafio nesses 8 anos é duvidar. Porque o externo duvida muito e desconfia muito. Mas se você valida internamente, se você cria essa conexão e você acredita, você vai até o fim, você vai em frente. E você se entrega para o processo. Né? Então, eu comecei a descobrir essas coincidências de nomes, primeiro nome mesmo, pode ter vindo na outra vida com esse nome, e você está vindo de novo. Será que isso tem um significado? Será que é pertinente para a sua missão você vir com o mesmo nome, ser reconhecido e fazer alguma coisa que termina o que ele começou? Talvez. O sobrenome, mesma coisa. Né? A linhagem também tem uma finalidade muito importante quando você fala de herança, quando você fala de traços, de karmas, de curas, né? Da ancestralidade em geral. Se não me engano, acho que os lamas lá, eles são assim, né? Isso, os lamas do budismo. Não, nasceu aquele que é a encarnação do outro lá de trás. Então já pega ele para cuidar, porque tem que continuar. Que teoricamente ele é o mesmo. Ele é o mesmo ser espiritual. O ser estava ali, pega ele, e aí que ele vai começando a sentar. Perfeito. Esse exemplo é muito legal, porque esse é aceito pela sociedade. Né? Apesar de ter gente achar que duvida, talvez não é da crença, é da religião, tudo bem, mas é vastamente aceita essa ideia. Então, esse ser que é a alma, eu superior, que se subdivide em 12, a gente estaria vivendo esse processo que eu estou experimentando na prática
e eu percebo pelo relato histórico e documentário de Saint-Germain, ele já vivenciou e praticamente já terminou, porque é como se fosse uma jornada com começo, meio e fim. Não parece que o negócio é ciclo e não acaba mais, mas existe um plano, um objetivo maior, que essa jornada tenha um fim, né? Por isso que a Bíblia fala de alfa e ômega. O alfa é o início, né? A gênese da criação, pelo menos dessa realidade que a gente está vivendo, desse consenso coletivo, e o ômega nós vamos ver como se fosse, como é que termina, que nem o final do alfabeto, né? E é para ser um contexto planetário e coletivo. Então, é um pouco de quebrar esse mito da separação, esse mito da desconfiança, encurtar a distância, que o Interestelar é outra dica aí que é imperdível, né? Que também é o eu dele com o eu dele do futuro. E aí? Faltava essa fechada. E aí? Essa parte Então, é o mesmo cara. Só que ele viajou interdimensionalmente. É o mesmo cara. Para o eu superior, ele só viaja interdimensionalmente. Toda vez que ele encarna, ele está viajando interdimensionalmente. O que tem, e a Lu trouxe muito isso como se fosse esse objetivo do acesso, dessa exploração de pontos fortes, pontos fracos, o que fez, o que não fez, que característica que eles trazem. Eu vou compartilhar alguns exemplos de como eles podem trazer cura, como eles podem trazer esclarecimento e como eles também, é como se eles tivessem uma vontade de falar. Porque a história deles, possivelmente, pode ter sido completamente distorcida. Os livros podem estar falando deles de uma forma completamente falsa. Então, é a história do remoendo no túmulo, né? E existe uma possibilidade, pegando a caixa, pegando essas intuições e começando a juntar as coisas, de talvez corrigir uma série de desastres históricos em termos de relato, em termos de crença, né? Porque vira um paradigma, né? Que a gente identificou a Lu me ajudou bastante, né? Que ele é baseado de uma linhagem de Noé, onde nasceu uma espécie de uma maldição ligada à raça. E gerações e gerações depois disso, foram carregando. E aí eu falei, caramba, mas o que eu tenho a ver com isso agora, porra? Então, por que veio esse nome para você? Por que ele te remete a essa época? Por que você se familiariza com a época dele? E agora você descobriu de onde ele veio, de quem que ele é ancestral. Né? E esse quadro é um quadro de um português que fez sucesso no Brasil na época da escravidão. Quer embranquecer o negro. Para ele ser aceito na sociedade, que aí veio, né, o mulato, né? Para ele ser puro e para ele ser um filho de Deus, ele tinha que deixar de ser negro e se tornar algo mais próximo do branco, e um dia talvez você nasça branco e aí você está perdoado. Então vocês percebem o tamanho disso, de como essa ancestralidade, essas gerações que vieram antes, elas estão atreladas, né? Então se a gente está carregando alguma coisa do Noé agora, como é que podia esperar uma coisa diferente? Né? Um amigo meu, um cara que trabalhou comigo no banco, ele fez um comentário uma vez no Facebook por causa do Rosh Hashanah. Ah, filho, eu não sabia que você é judeu. Eu falei, não sei, talvez eu seja judeu, talvez eu tenha sido judeu várias vezes. Né? Principalmente na época de Jesus, né? Que a maioria dos que andavam com eles eram todos judeus, né? Hebreus e tal. E aí eu falei assim, não sei se eu sou judeu porque eu não sou nem filho de Sem, não sei se eu sou filho de Sem, do Cã ou do outro. Mas todos somos descendentes de Noé. Aí você limpa na raiz onde teve a maldição, porque Caim é chamado de marca de Caim porque é uma maldição. E no caso do Cush, que depois desceu para... No caso do Cã, que desceu para o Cush, que desceu para o Nimrod, que é onde começou o desastre da Babilônia, que a luxúria tomou conta do planeta. Né? Um dos aspectos, né? Então é como se fosse um legado que a gente tem a chance de curar, a gente tem a chance de redimir, como se fosse uma redenção mesmo, e perdoar os ancestrais, que podem ser tanto você mesmo numa outra época, numa outra vida, quanto um parente, ou quanto uma extensão da sua mônada. E esse retorno ao caminho pródigo, o convite qual que é?
Se um conseguir ir primeiro, ele consegue levar as outras 12, as outras 11. Então essa competição é uma ilusão. É uma ilusão ficar competindo por iluminação, porque se um ilumina, já levanta todo mundo de algum jeito. Se um ilumina da mesma mônada, já joga de bandeja os outros 11. Essa geração está com uma missão aí, né? É gigantesca. Por isso que tem os 144 mil. É como se fossem várias mônadas, são várias famílias de alma. Não são só agentes que vão lá sair no pelotão de frente. É um monte de família de alma que se reuniu, se reencontrou, descobriu o que veio fazer, seja individualmente ou seja em grupo, e estão se reorganizando para poder cumprir essa parte, que aí vem o ômega, né? Então a gente está para ver o ômega e a gente está se preparando para esse fechamento ou essa celebração final, né? Eu consigo ver como uma coisa muito positiva pela frente. É o meu sentimento e a minha fé que esse encerramento e essa revelação geral, né, que deve vir não só mais individualmente, mas de uma forma mais pública, né, que isso vai trazer muita clareza, muita tranquilidade, muito alívio, né, para quem sente falta de um ente querido, para quem sente essa dúvida, essa inquietação de vida passada ou de vida paralela, né, que a gente não sabe confirmar, né? A física quântica está aí para esclarecer isso com base na ciência, né? Mas talvez a nossa mente ainda nosso cérebro está se preparando para essa revelação ser bem aceita, né? E agora, depois do Chico Xavier, tem os galácticos também, né? Que a gente chama eles de ETs, mas a versão que eu escuto deles é que eles são eus futuros. E o filme A Viagem do Tom Hanks já explicou isso. E acontece ao mesmo tempo. Ele é a mesma alma, ele é a mesma alma. E ele vê lá, eles mostram no filme o que aconteceu lá na frente. Lá na frente. Então fica essa ideia aí pra gente refletir.